Salve, salve predestinados! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje vamos abordar um assunto que é um fantasma que ronda o mundo de vendas. Objeção, quebra de objeção. Como quebrar uma objeção? Pois é, essa é uma das principais ferramentas que o vendedor precisa ter instaurado dentro dele para que ele possa conseguir converter mais e mais, porque sempre chega esse momento, que é o momento das objeções. E você usa basicamente duas ferramentas para isso, né? Para quebra de objeção e depois para persuasão, que nós já falamos em outros vídeos aqui sobre persuasão. Depois dá uma conferida aí no canal se você quiser saber mais, que você vai encontrar. Mas agora o nosso objetivo é como quebrar objeção. Pois é, para quebrar a objeção, nós precisamos fazer um deverzinho de casa. Hoje eu vou ensinar vocês, eu vou disponibilizar uma ferramenta que eu criei, que eu desenvolvi, chamado Mandala de Vendas. Uma ferramenta simples, objetiva e eficaz. O que vai sair dessa mandala de vendas? Dessa mandala de vendas você vai extrair um mapa de objeções. Perfeito? Então você vai usar uma ferramenta chamada Mandala de Vendas e dela vai sair um mapa de objeções. Pois a partir de você identificar essas objeções que eu vou te ajudar a quebrá-las, né? Você vai já imaginar como você pode quebrar ela. Mas para isso você tem que construir essa Mandala de Vendas, o que eu vou te ensinar agora. Eu vou te dar uma ferramenta valiosa que, se você aplicar ela no seu dia a dia, você vai converter mais e vai aumentar seus ganhos com certeza. E antes de eu seguir, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho, me segue nas redes sociais e acompanhe, pois semanalmente teremos conteúdos que vai ajudar você na sua escalada. Como construir sua mandala de vendas? Então, primeiramente você faz um círculo, certo? Depois você vai fazer uma cruz. E a gente vai começar um pouco diferente. Aqui é o número 1, número 2, número 3 e número 4. Então aqui, o primeiro ponto, você vai ver todos os pontos fortes, seja seu, seja da sua empresa, seja do seu produto ou seja do seu serviço. Tudo aquilo que você tem de diferencial em relação ao mercado. Então aqui você vai colocando todos os pontos, né? Chegando em todos os pontos, né? Cada um vai ter o seu descritivo aí, perfeito? Então os seus pontos fortes. Depois, os pontos fortes da concorrência. Você querer vender sem entender o mercado, sem entender o concorrente, é você fazer voo cego. Então, se você quer enriquecer em vendas e converter mais, até que a sua taxa seja muito grande, 90%, 95% de conversão, você vai ter que entender dos seus produtos, você vai ter que entender do concorrente, você vai ter que entender do mercado. E aqui você vai listar todos os pontos fortes do concorrente também. Não precisa limitar a 5 não, isso daqui pode chegar até 10, 15, enfim, tudo. Automaticamente, quando você cruzou os seus pontos fortes com os pontos fortes da concorrência, você vai gerar seus pontos fracos, certo? É aquilo que você perde para a concorrência ou, enfim, que ele tem um benefício em relação a você. E a partir desses pontos fracos que você vai mandar para cá, ó, que aqui vai virar seu mapa de objeções. Isso mesmo. A partir dos seus pontos fortes do concorrente, você vai gerar os seus pontos fracos. E aqui nos seus pontos fracos que você vai identificar pelo menos 10 objeções onde o cliente vai fazer em relação a todo esse material que você colheu, certo? Então você tendo as 10 principais objeções, onde 90% das objeções, olha a taxa, ficam aqui, ó, dentro dessas 10. Agora me diga uma coisa, você chegar com a informação, sabendo o que o cliente a objeção que o cliente vai fazer, você tendo tempo para desenvolver um plano, um argumento, uma narrativa, você não concorda comigo que você eleva a sua taxa de conversão, a sua chance de transpor aquela objeção muito? E por fim, você vai, a partir de conhecer, né? Se você conhecer, você precisa entender o que são gatilhos mentais, que existem muitos tipos. Por exemplo, você pode usar o gatilho da ancoragem,
Você pode usar o gatilho da curiosidade, pode usar o gatilho da urgência, tudo de acordo com o que vai estar aqui. Então, a partir do que você identificou aqui, você vai ver se a objeção do cliente está no preço, você faz uma ancoragem, ou se ele está na falta de interesse, você chama a curiosidade dele com alguma ação, com alguma promoção, com alguma coisa, ou se ele quer receber o produto rápido, então ele tem urgência. E a partir de fazer isso aqui, que você vai conseguir mapear, né, dessa mandala simples, você mapear as 10 principais objeções e com uma chance de 90% de transpor essas objeções. Pessoal, e para concluir, eu gosto de usar um exemplo muito simples. Nós estamos aqui e tem ar-condicionado aqui. Se alguém chegar a consertar esse ar-condicionado aqui, o cara vai ter as ferramentas. Se for de uma marca, é uma ferramenta. Se for de outra marca, de outra ferramenta. Perfeito? E a mesma coisa com o vendedor. Por que nós, vendedor, nós não temos que ter as nossas ferramentas? Essa mandala de vendas é uma ferramenta que está na sua caixa, que se você aplicar, você vai converter mais. É matemático, nós temos estatísticas disso. E ela é simples, entendeu? Você faz um círculo, uma cruz, vê seus pontos fortes, vê os pontos fortes do concorrente e isso gera seus pontos fracos. Dentro dos seus pontos fracos, você imagina as objeções que o cliente vai fazer e depois, tendo esse mapa de objeção, você começa a aplicar os poderosos gatilhos mentais. Claro que, se você não dispor de algumas habilidades em vendas, ferramentas, técnicas, vai ficar mais difícil. Por isso que eu sempre falo, técnica de venda é obrigação de todo vendedor. É o básico. Depois que você tem as técnicas de venda, você vai desenvolver a mentalidade. Porque existe uma briga invisível, a qual inclusive nós temos um episódio só sobre isso, falando um vídeo só sobre isso, mas eu não vou me aprofundar, mas nós temos todo o lado mental. Mas se você já começar com as hard skills, com a habilidade técnica que te ajuda a transpor algumas barreiras, fica muito mais fácil, já é 50% do caminho andado. E agora é com você decidir se você vai converter mais ou não. E se você quiser saber mais sobre mandala de vendas, sobre linha de condução, sobre mandala de prospecção e inúmeras outras ferramentas que nós temos, dá uma conferida na nossa academia, Ethos Academy, onde criamos uma trilha de ensino, ou seja, eu pego na tua mão desde o começo e largo quando você está apto, colhendo resultados e com comissão mais alta. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Usa essa mandala de vendas aí, ó, tira a cola com você dentro da tua pasta e você vai ver, você vai converter muito mais. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, me segue nas redes sociais e vamos junto.